A história que eu vou contar hoje para vocês é de uma jovem, mais ou menos aí nos seus 16, 17 anos. Ela foi criada só pela mãe e ela tinha assim uma criação dentro da Igreja Católica. A mãe dela era muito católica. Colocou ela desde pequenininha para fazer a primeira Eucaristia, para conhecer sobre Jesus. E a mãe dela vivia uma vida muito pobre, muito simples para criar ela e a irmã, mas era uma vida muito digna. Enfim, essa menina cresceu muito amorosa, muito dedicada. E ela queria muito, ela tinha um desejo muito grande, que eu acho que até é um problema hoje para os jovens de hoje em dia, né? O ser humano, ele foi criado para adorar, para servir a Deus. Só que muita gente não sabe disso. Só que aquele desejo, aquela fagulha lá dentro é algo do ser humano, né? A gente fala a fagulha de Deus está lá dentro de todo ser humano. E essa jovem também tinha esse desejo de adorar, de amar. E só que desde pequenininha para ela Jesus era uma coisa muito que todo mundo falava, não era uma coisa assim, né? Era uma coisa muito normal no dia a dia dela. E ela buscava dentro dela algo um pouco mais diferente, mais, né, que brilhasse mais os olhinhos dela, enfim. E ela se deixou seduzir muito, muito pelas coisas do mundo. É o primeiro emprego. Ela, como eu disse no começo, vivia uma vida muito pobre, muito simples. A mãe trabalhava muito para manter o aluguel, manter a casa, manter as duas filhas sozinhas. Então era uma vida muito difícil. E ela desde pequena tem um bom coração, acredito eu. E ela queria logo cedo começar a trabalhar. Então ela achava que, na verdade, o que tinha na cabecinha dela, que ela começando a trabalhar muito cedo, ela conseguiria bons resultados, ela talvez conseguiria também um bom emprego, logo, né, de pequena. Ela tinha essa idade, mais ou menos de 13 anos, quando ela quis trabalhar para ajudar a mãe. Mesmo contra a vontade da mãe, ela conseguiu um emprego, foi trabalhar, trabalhava, todo o seu dinheirinho ela aplicava em cursos para... Ela tinha na mente dela o que a sociedade hoje coloca na cabeça de todo jovem, né? Você tem que trabalhar desde cedo, você tem que estudar muito, para quando você crescer, ter uma profissão, ganhar dinheiro, ser alguém na vida, né? E é interessante isso, porque nós podemos, né, ser alguém sem ter uma profissão. Nada de errado com isso. Mas isso é uma coisa que fica bastante inculta na nossa cabeça, desde que nós nascemos, pequenininho, já começa aquela, né, aquela coisa de o que você vai ser quando crescer, o que você vai estudar para ser o que, né? Eu quero ser grande. E ela quis começar a trabalhar muito cedo, porque ela tinha na mente dela que ela trabalhando muito cedo, ela ia adquirir bastante experiência e ela ia conseguir ter condições financeiras para fazer uma boa faculdade e toda essa trajetória normal que é, né, ser reconhecida, trabalhar em grandes empresas. E essa era a mentalidade dela. Ela na verdade não pensava em mais nada, né? Não, isso também é um mal dos nossos dias atuais. Ela não pensava nem em encontrar uma pessoa para casar, para fazer família, né? Não, ixi, isso era uma coisa que não tinha na cabeça dela. Nada de errado também com quem não quer, mas faz parte do ser humano, né? A gente crescer, encontrar nossa vocação, enfim. Mas ela queria só trabalhar, ela queria trabalhar e ela tinha dentro dela aquele desejo ardente de adorar a Deus, mas não esse Deus, não esse Deus. E aí ela começou a cair numa armadilha. Por que eu falo que é armadilha? Porque não foi escancarado,
não foi súbito, foi sutil, foi delicado, foi sedutor. Olha que interessante, né? O demônio, quando ele quer se manifestar, quando ele quer dar o bote numa alma, ele não vai vir aparecer com chifres e rabo, soltando enxofre para tudo quanto é lado, não. Ele vai vir na forma mais bela que aquele coração busca. E aí o que aconteceu? Ela buscando, trabalhando, lutando, toda essa luta para manter junto com a mãe a casa, né? Porque elas eram sozinhas. E realmente ela, por ser muito nova, não tinha um salário muito grande. E olha só que interessante que eu vou falar para vocês. Nessa época não tinha uma facilidade à internet, né? Ainda era aquela discada, gente, quem que lembra? Fazia barulhinho. Era nessa época. Celular era só para quem era realmente muito rico. Até arrisco a me falar que nessa época não tinha nem celular touch. Faz bastante tempo. Mas olha como o demônio é e sempre foi sagaz. Essa menina arrumou um emprego no escritório de uma advogada e lá tinha computador e tinha internet. E a internet, ainda naquela época, como eu te falei, era discada, então a gente tinha aquelas franquias, né? Aquelas coisas de não poder ficar igual a gente fica todo o tempo aqui direto, não, era muito caro, né? Então o que ela fazia? Nos horários que ela podia, ela entrava em vários sites, ficava pesquisando coisas sobre o que ela queria, que era espiritualidade, coisas desse tipo, mas de todos os tipos, né? Ela não entrava em páginas católicas, ela não entrava em páginas cristãs, ela entrava em tudo que era diferente, legal, enfim. E aí ia baixando, ia salvando o que ela podia salvar para ver offline, né? Dava para fazer isso. E ela foi se envolvendo bem sutilmente, bem devagarzinho. Eu acho que foi um processo que durou aí talvez 1 ano e meio, 2. E ela conheceu uma seita chamada Wicca. Vou colocar o nomezinho aqui para vocês saberem bem do que eu tô falando. E essa Wicca, ela seduziu essa jovem de qual forma? Era uma religião que pregava assim tudo que é maravilhoso, tudo que vem da natureza é bom, banhos de pétalas de sal, de tudo quanto era forma, quanto era jeito, e que aquilo ali ia trazer paz, ia trazer prosperidade, que pedrinhas traziam energia, enfim. E era muito voltado para as coisas da natureza, né, essa Wicca. Mas ensinavam rituais cabalísticos, rituais de bruxaria, verdadeiramente dito, e levava as pessoas cada vez mais longe de Deus. E isso foi um processo, por quê? Porque ela primeiro foi seduzida com as coisas bonitinhas, com as coisas legais, as coisas aparentemente inofensivas. E como toda pessoa, todo ser humano que busca uma profundidade espiritual, não importa em qual esfera, se boa ou má, ela vai estudar, ela quer saber mais, ela tem sede. E assim aconteceram com todos os santos da nossa história, né? Que nós conhecemos e conhecemos de pessoas próximas também que querem um aprofundamento espiritual. E essa jovem começou a estudar um pouco mais sobre esse assunto, sobre essa religião, e ela começou a se aprofundar em algumas coisas. E nesse meio tempo, gente, a vida dela foi mudando. Porque o plano espiritual tem um poder assim enorme sobre nós, que nós não vemos. Muitos de nós, né, a grande maioria nós não vemos, nós não enxergamos, nós não escutamos.
Só que eles têm uma influência absurdamente sobre nós, sobre o nosso ambiente, sobre as pessoas que estão conosco. E nesse período, essa jovem morava só com a mãe. Então é assim, é uma religião, como queiram denominar, uma seita, que seja, que não tinha muita regra. E isso, para jovem, é um prato cheio, né? Não tem regra, o importante é ser feliz. Guardem bem essa frase. O importante é ser feliz. Até que ponto? A qual custo? Né? Enfim, ela começou assim, todo o ambiente da casa dela começou a mudar. Por quê? Porque ela já começou assim, nesse período, a entrar em muitos conflitos com a mãe dela. E por coisas assim, absurdas de pequenas. Se tocava o telefone e ela não atendia, a mãe dela já fazia aquele escarcéu. E se ela perguntava alguma coisa, era uma coisa assim, impressionante, parece que chegava distorcido no ouvido da mãe e já tínhamos outra briga. Essa jovem, desde pequenininha, dormia com a mãe, porque a mãe sempre foi sozinha. Então, desde pequenininha, desde que ela nasceu, ela dormia com a mãe. E nesse período, para você ver a intensidade das forças infernais, ela nem isso mais fazia. Ela dormia na sala. Ela passou a dormir na sala, porque ela não aguentava dormir do lado da mãe. E isso ela foi se envolvendo cada vez mais, conhecendo, buscando, dentro da limitação dela, né? Porque lembra, ela só tinha acesso ao computador e à internet no trabalho lá da advogada. Então era limitado. Mas ela tinha muita sede de conhecer mais profundamente aquilo. E ela buscou, foi buscando, até que ela chegou numa parte, gente, que tinham rituais. Rituais reais. Inclusive, um ritual que se chamava autoiniciação. Eu acho que eu conheço muito pouco deste meio, mas autoiniciação é verdadeiramente um ato de se consagrar a algo, a alguém. E tinha esse rito aí. Enfim, ela ficou estudando, mastigando aquilo tudo dentro da cabeça dela, do coração dela. Ela conhecia só a parte dos gnomos, que eram amiguinhos. Ela conhecia a parte dos banhos, das ervas, que eram todas maravilhosas, todas faziam bem. Buscava em determinadas coisas a graça que só vem de Deus. Só que ela queria buscar aquilo em coisas inanimadas, né? Enfim. E ela viu, ela chegou nessa parte do ritual de auto-iniciação. Só que aquilo ficou parado, né? Como se fosse assim, tipo, bati numa parede aqui, mas vou ficar analisando o que é isso. E nesse período, a partir daí que ela começou a entender o que era o ritual de iniciação, tudo, ela falou, não, eu vou fazer um altar na minha casa. Gente, pasmem, ela fez. Ela fez um altar com velas vermelhas e pretas, com alguns ídolos. E o que é mais chocante, o deus dessa seita era um deus que se chamava Deus Cornífero.
Como é que pode, né, uma pessoa em sã consciência adorar um Deus que se chama Deus cornífero, com chifres, e achar que é normal? Mas enfim, né, a gente sabe que infelizmente isso é mais comum do que deveria ser, o que nós gostaríamos que fosse. E ela começou a adorar, né, esse Deus cornífero, e isso era só na sala. A mãe dela, em todo o tempo, eu acredito que se reservava a oração. No trabalho, porque ela não podia ficar toda hora com a filha em casa. Dentro de casa não se havia mais diálogo nem conversa, muito pouco, né? Muito menos conversa, porque qualquer conversa já era motivo para brigas feias. Então uma se isolava na sala e a outra no restante da casa, que não era tão grande assim, quarto, sala, cozinha, banheiro. E ela começou a fazer as adorações mesmo, as orações que tinham lá nessa seita. Começou a adorar, invocar esse Deus cornífero para dentro da casa dela. E realmente eu acho que foi um dos períodos mais difíceis. Porque ela namorava um rapazinho também nessa época. O rapaz era de uma cidade bem distante, às vezes ele vinha para lá na casa dela, depois voltava. A mãe dela, sempre muito decente e digna, não permitia que ele dormisse em casa. Enfim. E ela todo esse período de adoração, de invocação do Deus que ela acreditava ser, ela começou a ter visões dentro da casa dela. E mais frequentemente ainda eram os sonhos. Ele se revelava para ela, muitas vezes, em sua grande maioria, em sonhos. E ela não contava isso para ninguém. Porque era vergonhoso, porque era estranho e porque ela também não sabia contar para as pessoas o que estava acontecendo. No fundo, meus irmãos, eu tenho certeza que essa menina estava apavorada. Quem aqui sonha com o demônio e fica em paz? E eu lembro muito bem quando eu fiquei sabendo de um dos sonhos, que ela sonhava aqui dentro da sala dela, ali, né, o pedaço da sala dela onde ela ficava. Ela tinha umas almofadas grandes, bem grandes mesmo. E ela contava que no sonho ele colocava as almofadas embaixo, assim, no pé dos dois sofás, né? No meio da sala, assim. E bem na frente tinha o altar. E ela se via, ele deitado ali, ela deitada nele, assim, e ele todo enroscado nela, o rabo, as pernas. E não deixava ela se aproximar de ninguém, como se ela fosse peça única e exclusiva dele, que ninguém podia chegar e nem tocar. Essa era a sensação que ela tinha, né? E isso não apavorava ela, segundo relatos, não apavorava ela, mas também ao mesmo tempo era assustador, porque para ela era só um sonho, mas na verdade ela sabe, né? E é muito fácil deduzir que não era só um sonho. E outra coisa também, eu disse para vocês das visões, diversas vezes ela viu um ser todo horrível entre a porta da sala e o quarto. Tinha um hallzinho que dividia e ela via esse ser que não falava nada com ela, mas ela via a olho nu esse ser e ela sabia que era ele que estava fazendo a divisão, né? Era ele. Olha aqui que situação horrível, que profundidade, né, essa menina chegou aí. E quando tudo isso aconteceu, ela lembrou do ritual de auto-iniciação, que no que ela já tinha aprendido, o que ela tinha estudado, ela precisava. O próximo passo era fazer esse ritual de auto-iniciação. Só que ela não conseguia. Ela não conseguia.
E a última vez que ela viu esse ser dentro da casa dela, essa entidade, ou que nome quer que seja isso, né? Esse demônio dentro da casa dela, ela foi bastante atormentada, né? Nos seus pensamentos de que ela deveria fazer esse ritual de auto-iniciação, que precisava ser feito, que era obrigação dela ser feito. E isso a atormentou de tal forma. E ela, como tinha assim um monte de coisas, de símbolos de ídolos no altar, as velas, enfim, ela tinha adquirido também um pentagrama. E para quem não sabe, um pentagrama é um símbolo pagão, é uma estrela de 5 pontas. E ela se agarrou nesse símbolo e falou que queria dormir, que ela precisava dormir, que ela não queria mais ser atormentada, né? E ela não conseguia, gente. Foi pavoroso porque ela não conseguia dormir. O tormento era muito grande. E aí o que ela fez? Ela afrontou o demônio, rezando um Pai Nosso e uma Ave Maria. Parece até brincadeira, né? Mas foi exatamente o que ela fez. Ela deixou o pentagrama de lado, rezou um Pai Nosso e uma Ave Maria. E segundo conta que ela nem terminou de rezar Ave Maria, ela dormiu, ela capotou, ela não lembra. Olha o poder de Deus, o poder de Nossa Senhora sobre o demônio. É esmagador, gente, é esmagador. Mas, claro, que o demônio não ia largar o osso assim rapidinho e facinho. Então essa jovem ainda levantou no outro dia, a mãe foi trabalhar e vida que segue, né? Mas num belo dia de sábado, ela recebeu a visita do namoradinho, né? Na casa dela. Só que a sua mãe tinha saído para ir para casa de uma parente bem próximo dali, a uma quadra mais ou menos. E olha como o demônio ele é sujo, né? Ele quer levar o ser humano pro buraco mais fundo que ele puder. Mais fundo para que ninguém possa ir lá e resgatá-lo. Só que graças ao bom Deus, ele nos deu Jesus, que venceu na cruz, que desceu ao mais fundo dos infernos, do mundo dos mortos e voltou para dar a vida eterna. Para todos nós, sem exceção, para todos nós que queremos, que buscamos. Então, voltando à minha personagem, o namoradinho dela foi lá visitar, a mãe saiu, foi dar uma volta ali na casa de uma parente. Só que a mãe voltou para casa. E nessa que a mãe voltou para casa, ela pegou essa menina flagra, praticamente tendo uma relação com o namorado. Deus a poupou dessa visão, né? Na verdade, viu toda uma cena ali de correria. A mãe ficou extremamente abalada, chocada, que ela sabe exatamente como ela criou as filhas dela. E saiu de casa chorando, nem falou nada e voltou para casa dos parentes. Esse rapaz foi embora, porque também se viu extremamente envergonhado da situação que foi criada. E essa jovem ficou lá em casa sozinha. E o demônio é ardiloso demais, gente. Sedutor, mentiroso. Essa menina também ficou extremamente envergonhada com tudo que tinha acontecido, com a decepção que ela tinha causado na vida da mãe. E o demônio, num processo de opressão mesmo, colocou no coração dessa jovem que o caminho era acabar com a vida dela. Só que não para que aquele problema fosse resolvido, mas para que a mãe se sentisse culpada, como se a mãe tivesse alguma culpa. Olha como ele é mentiroso, ele é ardiloso, joga sujo sempre. Então, o que essa jovem fez? Ela foi até a cozinha da casa dela,
tomou todos os comprimidos que tinham lá. E era uma família que não tem o costume de beber bebida alcoólica, mas tinha de Natal coisas que ficaram lá, acho que uns 2 vinhos, champanhe. Essa menina tomou todos os remédios que tinham na casa e ela tomou toda a bebida alcoólica que tinha lá por cima. Gente, demônio é realmente a pior coisa do mundo. E essa menina ali, na sua inocência diante da questão espiritual, fez exatamente o que soava, né? Depois contando, foi que eu ouvi uma voz rindo e falando: é isso que tem que ser feito, faça isso, vai lá e faz isso, porque se acontecer uma coisa ruim, a culpa é dela, ela vai se sentir culpada, ela não tem que se sentir feliz, não é você que errou, né? Olha que ardiloso. E depois disso, ela foi lá para a sala, porque era o único lugar que ela ficava na casa. Ela dormia nesses almofadões que eu falei que tinha na casa, né, na sala, e ela ficou lá. Não sei por quanto tempo, mas a mãe depois conta o relato de que ela sentiu no coração que ela tinha que voltar, que ela não queria nem voltar mais para casa. E ela lá sentiu no coração que ela tinha que voltar. E entre a sala e o quarto, a gente tinha uma porta. E essa menina sentou nas almofadas bem em frente à porta. Dava para abrir, mas bem em frente à porta. E ela estava fechada. E a mãe chegou em casa, subiu a escadinha, chegou em casa. E olha como Deus é maravilhoso. Tocou no coração dessa mãe que ela deveria... Olha só, gente. Essa menina não conseguia engolir nenhum comprimidinho. E ela tomou todas as cápsulas que tinha lá. E tocou no coração dessa mãe, antes mesmo de ir lá atrás da menina. Vai lá e vê a caixinha de remédio. As garrafas já estavam lá na pia. Na hora que essa mãe chegou lá, ela viu tudo revirado. Não tinha comprimido nenhum. E ela correu para a sala. A hora que ela correu para a sala, essa menina estava sentada, balançando, rindo e não rindo. Olha que coisa assim demoníaca. Diz a mãe que ela estava balançando, balançando, balançando. Ela ria e os olhos virados. E logo quando a mãe chegou na sala, essa menina com toda essa situação horrenda, ela caiu para trás e ficou estática. A mãe já ficou extremamente desesperada porque ela já sabia o que tinha acontecido. Ela já sabia que a filha dela tinha ingerido um monte de remédio. Chamou o irmão dela correndo, que era próximo dali, colocaram ela no carro. Ela já estava entrando em processo convulsivo, língua enrolando, enfim. E agora eu vou contar a parte segundo relato da mãe, porque essa jovem apagou, não viu mais nada. E a mãe chegando lá no hospital, o médico ela falou o que tinha acontecido, os médicos já vieram, entubaram ela, colocaram um cano para tentar fazer a lavagem estomacal. E o médico falou que não tinha como mais retirar, porque o organismo já tinha absorvido toda a medicação. E agravou por conta do álcool. Então a mistura foi forte, foi muitos comprimidos de diversos tipos de comprimido, né? Para dor de barriga, para cabeça, para tudo. Tá tudo misturado. E a temperatura dessa jovem começou a cair drasticamente. Muito, a temperatura do corpo dela começou a cair muito. E o médico falou que não tinha o que fazer, além de todas as medidas que ele já tinha tomado. Essa menina já tinha entrado praticamente em coma, ela estava inconsciente. E o médico não tinha o que fazer mais, ele só falou para essa mãe, falou: mãe, não sei se você acredita em milagres,
Mas só Deus agora pode fazer um milagre pela sua filha. Porque a temperatura dela tá baixando demais, a gente não tá conseguindo controlar. E ela, todo o organismo dela absorveu diversos medicamentos, diversas drogas. E a gente não tem como combater dessa forma. E a temperatura do corpo caindo, caindo, caindo. Nesse momento, essa mãe, gente, a oração de mãe tem um poder tão maravilhoso, tão intenso. A oração de uma mãe, unida com a oração de outra mãe, que é Maria Santíssima. Gente, é um poder incrível. Tudo pode ser feito, tudo pode ser realizado, tudo pode ser alcançado. E essa mãe se retirou da sala onde estava a filha dela, naquela situação horrível, e foi para a capela do hospital rezar, que era o que restava para ela. Ela não podia fazer mais nada além de orar. E ela orou muito, pediu a Deus de Israel, a Jesus, nosso Senhor, que intervisse nessa situação. Que Maria Santíssima pudesse olhar para ela com aquele coração de mãe amargurada, do jeito que ela estava, e que ela precisava de um milagre. E ela até meio que desafiou a Deus, falando que ela não ia aceitar que um Deus irreal, que o demônio tivesse vitória sobre a vida da filha dela. E foi quando, gente, ela voltou lá para a sala, depois de um tempo de oração, ela voltou para a sala, lá onde estava a menina. E nem mesmo as enfermeiras, nem mesmo o médico conseguiu explicar que enquanto ela estava lá fora da sala, que a gente sabe que ela estava em oração, a temperatura da filha dela foi subindo, gradativamente subindo, subindo, subindo. E quando ela chegou na sala, a filha dela recobrou o consciente. E foi um momento muito especial, porque essa jovem só chorava e pedia perdão para a mãe por tudo que ela tinha feito, que ela tinha reconhecido todos os erros, que ela sabia que o caminho que ela tinha trilhado ia ser o fim se não fosse a intervenção de Deus e Nossa Senhora na vida dela. E a partir daí, meus irmãos, minha irmã, essa irmãzinha começou a caminhar e conhecer aquilo que ela nunca deveria ter saído, que é a igreja verdadeira, a igreja de Jesus Cristo. E aí ela começou a frequentar grupo de jovens. Foi um caminho, um processo longo, mas um processo de muito amor, de muito cuidado de Deus. Até que ela percebeu que o caminho, a profundidade espiritual que ela buscou a vida inteira, a porção, a maior porção do mundo, da graça de Deus, ela descobriu que estava ali, ó, tão perto dela. E depois de todo esse caminhar, depois de todas essas experiências, eu posso verdadeiramente afirmar que não há outro caminho, não há outra vida, não há outro lugar que eu queira estar senão nos braços de Jesus, pelas mãos de Maria. Pois essa jovem da história, meus irmãos, é a minha história.
eu só estou viva. E hoje, com todo o amor do mundo, quero viver a minha vida para proclamar o nome da Maria Santíssima e dizer que não há caminho mais perfeito, mais seguro e mais rápido até Jesus, senão pelas mãos da Virgem Santíssima. Se eu, que cheguei ao fundo, mais fundo de todos os poços, Jesus parou tudo e foi lá me resgatar, quanto mais Ele pode fazer pela sua família, quanto mais Ele pode transformar o seu relacionamento, a sua vida conjugal, quanto mais Maria pode proteger e guiar os teus filhos, ajudá-los a sair, a desvencilhar, a discernir essa sedução do mundo que cada vez está mais forte. Nós precisamos desse auxílio. Sem esse auxílio nós vamos perecer, nossa família vai perecer. Hoje, com a graça do Senhor e pelo chamar de Maria, eu sou uma consagrada a Jesus pelas mãos de Maria, pelos ensinamentos de São Luís Guion de Montfort. E é isso que eu vou fazer por todos os vídeos que eu postar, por tudo que eu vier a falar aqui com vocês. Vai ser para te ensinar, para te ajudar, para te guiar nesse caminho, para sair do buraco que a gente está, do desespero que a gente vive, do caminho que a gente acha que não tem mais solução. Essa é a minha missão. Eu espero que vocês tenham gostado do meu testemunho de vida e que ele possa ter tocado o teu coração, que você possa ter se identificado em alguma parte com tudo isso, para que Jesus seja mais real na sua vida. Jesus não seja só um ícone, Jesus não seja só aquele que está lá dentro do templo da igreja. Tenha Maria por sua mãe, confie nela, porque ela é o caminho mais rápido, mais seguro, mais perfeito para chegar até Jesus. Obrigado, gente, por ficar comigo até aqui. E muito em breve eu vou trazer outras histórias de outras pessoas para que vocês vejam o poder de Deus e por que se consagrar a Maria. Um beijo, fiquem com Deus, salve Maria Santíssima.